Olá, seres vivos! Nós, seres humanos, estamos acostumados com a ideia de que conhecemos e entendemos todas as coisas à nossa volta, imaginando que a realidade em que vivemos é um plano que já desvendamos. Mas a verdade sombria é que a ignorância humana acerca da realidade material e imaterial do cosmos é um privilégio que nos priva de toda a insanidade e loucura que seríamos acometidos se tomássemos conhecimento de uma pequena parcela de todo o horror que nos cerca em um universo obscuro e desconhecido, pois os seres humanos nunca estarão prontos para vislumbrar aquilo que suas mentes não podem compreender. Howard Phillips Lovecraft é um dos autores mais icônicos do século XX. Por mais que você não conheça suas obras ou até mesmo não saiba quem ele foi, você com certeza já teve contato com alguma coisa que teve influência direta nas obras desse autor, pois H.P. Lovecraft foi a pessoa responsável por reformular todo o conceito do terror contemporâneo, trazendo uma concepção completamente nova para o gênero, o que mais tarde ficou conhecido como o que chamamos de terror cósmico, conceito esse que é até hoje aplicado em diversas obras diferentes como filmes, séries e jogos. Muito embora exista uma ampla gama de produções que mergulham nos conceitos de Lovecraft e tentam contar as histórias do autor, são extremamente raros os casos em que uma produção consegue fazer isso de forma satisfatória, para não dizer quase inexistentes. O motivo disso é que uma das principais características oriundas das obras de Lovecraft é a habilidade do autor em descrever o indescritível, sendo um dos elementos primordiais na construção do horror em suas histórias. E é muito difícil trazer isso para uma produção como um filme, por exemplo, porque, afinal, como se pode descrever o indescritível? Esse elemento, entre outras coisas, é o que faz das obras de Lovecraft algo incrível porque só conseguem ser essencialmente boas no seu campo de origem, que é na literatura. Apesar disso, esse rico universo com o passar dos anos veio a inspirar uma vasta quantidade de autores e artistas que trouxeram obras incríveis inspiradas nos conceitos do horror cósmico, como Stephen King, Junji Ito e até mesmo artistas mais atuais, como Trevor Henderson e Moon Prod, por exemplo. E no vídeo de hoje nós iremos falar um pouco sobre os conceitos do horror cósmico, explorando alguns horrores que estão além da compreensão. Então, sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa e indescritível. Como eu havia mencionado, o terror cósmico foi um novo conceito trazido por H.P. Lovecraft em suas histórias, que mais tarde foi responsável por remodular o gênero do terror como um todo. Podemos dizer que houveram dois períodos que o gênero do terror viveu, que foi antes de Lovecraft e depois de Lovecraft. Isso porque antes dos contos dele, o gênero do terror era algo como isso. A coisa mais notável no terror dessa época era o fato dos monstros e criaturas das histórias serem bastante compreensíveis para o público. Alguns dos exemplos mais clássicos desse período eram figuras como lobisomens, vampiros, bruxas ou até zumbis. Só que o que criaturas como essas têm em comum? Todas elas são figuras que, apesar de terem um cunho sobrenatural, nós como seres humanos ainda temos a capacidade de discernir e identificar traços nelas que as tornam algo mais próximo da nossa realidade. O lobisomem, por exemplo, nada mais é do que uma mistura de um lobo com um homem, duas figuras que são bem comuns e estão a par do nosso conhecimento. E por isso é difícil ter medo genuíno de uma criatura como essa hoje em dia, dada a sua construção que é um tanto simplória. Mas quando lidamos com algo que está aquém da nossa compreensão, algo desconhecido, além dos conceitos da realidade, é a partir desse ponto que surge o verdadeiro medo. E esse foi o ponto principal das obras de H.P. Lovecraft que revelou uma nova interpretação sobre o que é o terror, pois nelas vemos o autor descrevendo eventos, criaturas e seres celestiais que estão muito além do plano material que conhecemos. E o leitor não tem como estabelecer uma base para compreendê-los de forma precisa, pois eles não se assemelham com nada que existe na nossa concepção, literalmente descrevendo o indescritível. Isso é uma coisa que funciona perfeitamente no gênero do terror, pois, como diria H.P. Lovecraft, a emoção mais antiga e forte da humanidade é o medo, e o mais antigo e mais forte de todos os medos é o medo do desconhecido. E o que poderia ser mais desconhecido para nós do que o próprio cosmos que nos cerca?
A partir dessa ideia, apesar de monstros serem figuras emblemáticas nesse tipo de terror, ele não necessariamente requer a presença deles para funcionar. Isso é uma coisa muito importante de mencionar porque a ideia por trás do cosmicismo não se baseia em monstros, apesar de também contribuírem para esse horror, mas sim na insignificância do ser humano mediante ao universo. Esse conceito também compartilha de muita semelhança com a filosofia do niilismo, apontando que apesar de sermos uma raça consideravelmente evoluída e inteligente, ainda assim não somos nada. Apenas uma espécie que vive à mercê da ilusão de que sabemos de tudo, quando na verdade desconhecemos os horrores ocultos no universo sombrio, incapazes de conceber os planos de coisas que estão muito além da nossa compreensão. Você em algum momento já parou para pensar nessa ideia? Passamos a vida toda dando importância para coisas e problemas essencialmente humanos que, no final, não têm nenhuma importância comparado ao que somos no universo. Nada. Não somos nada. Apenas pequenos átomos iludidos com a falsa noção de inteligência que nos mantém ignorante com relação a coisas que estão muito acima de nós. Essa ideia, aliás, é muito bem exemplificada na cena final do filme MIB, que, aliás, desde a primeira vez que eu vi me causou um sentimento de vazio bem angustiante. Uma das coisas que mais caracterizam as obras de Lovecraft é a ideia dos personagens das histórias serem expostos a esse horror que eventualmente os leva à completa insanidade. Talvez um dos melhores exemplos nesse sentido seja o conto de Dagon, escrito em 1917, onde nele um personagem acaba tendo contato com horrores nunca antes presenciados pela humanidade após naufragar numa ilha misteriosa, sendo no fim levado à completa loucura após por um breve momento ter um vislumbre enxergando a entidade de Dagon, uma das divindades do universo de Lovecraft. O que culmina no personagem ficando completamente louco por sua mente não ser capaz de conceber a existência de algo como aquilo. E essa é uma ideia que se repete em muitos outros contos. Aliás, eu recomendo bastante que você leia esse e eu vou deixar um link no comentário fixado caso tenha interesse. Essa abordagem acerca do terror é interessante pelo fato de que isso deixa as histórias algo mais próximo do real. Não é difícil imaginar que se uma pessoa do nosso mundo tivesse contato com alguma das criaturas ou o próprio horror acerca do universo de Lovecraft, poderia ser facilmente levado à completa loucura. E como eu disse, isso não está ligado apenas com monstros, mas a própria noção acerca da insignificância humana mediante a realidade já é o suficiente para dar origem a uma mente conturbada. A maneira como isso é contado nas histórias de Lovecraft faz com que a loucura seja de fato o destino mais sensato, no fim das contas. Azathoth, por exemplo, é o nome dado à principal divindade de seu universo, uma vez que é a mais poderosa entre todas. Também chamado de o Deus Idiota Cego, Azathoth é um monstro sonhador que permanece existindo dando vida ao universo, uma vez que toda a realidade e tudo o que existe é apenas parte de um sonho que Azathoth está vivendo inconscientemente. Ou seja, nessa ideia, tudo o que existe e tudo o que consideramos como real não é nada mais do que um sonho de uma criatura que repousa em meio à eternidade, podendo mudar a qualquer momento ou até mesmo simplesmente acabar. Essa ideia é muito perturbadora e torna muito compreensível o fato de que qualquer um que tivesse conhecimento disso seria levado imediatamente à completa insanidade. E tudo isso poderia ser mais do que o suficiente para transformar Lovecraft em uma figura admirável se não fosse pela figura controversa que um dia ele foi. E muito embora tenha sido um autor renomado e um ícone para o terror moderno, ele como pessoa era alguém indiscutivelmente repugnante. O que felizmente não mancha seu legado, que pelo menos foi algo bom deixado por ele. A maneira como essas histórias reformularam o terror é notável quando percebemos que isso influenciou todo o gênero a se adaptar com esse novo modelo. A maioria dos clássicos do terror que temos hoje tiveram suas raízes fundadas no terror cósmico de H.P. Lovecraft. Stephen King, por exemplo, um dos maiores nomes do terror do século XX, bebeu diretamente das fontes de Lovecraft para compor suas obras, como é o caso de O Iluminado, Cemitério Maldito ou O Nevoeiro, por exemplo. Ele mesmo já afirmou com suas palavras que, para ele, Howard Phillips Lovecraft é o maior autor de contos de terror do século XX. E essa sua influência foi o que ditou como o terror de verdade funciona. As obras de Junji Ito conseguem mergulhar o leitor em conceitos tão surreais e profanos que é como se elas fossem dignas representações de pesadelos. E quando você tem contato com as obras dele, realmente elas passam um sentimento ruim por serem carregadas de ilustrações grotescas e repulsivas que realmente te fazem sentir mal. Não é à toa que ele se tornou um dos autores de maior renome da atualidade e também uma grande influência no gênero de terror por conta de suas obras que são simplesmente perturbadoras. No campo dos jogos também existem títulos que se destacam. Soma, por exemplo, é um dos melhores exemplos de jogos relacionados ao horror cósmico por ter uma história que abraça principalmente temas voltados ao existencialismo, sendo uma das maiores pérolas da Frictional Games. E sério, é um jogo simplesmente incrível.
E outro jogo que também é muito emblemático com relação ao horror, que é retratado com claras inspirações no cosmicismo, é o jogo Dead Space, que além de ser um survival horror muito eficaz no quesito de medo, porque realmente ele dá muito medo, os traços do horror cósmico são evidentes principalmente nos modelos dos monstros que aparecem no jogo, que tem esses visuais que são voltados para algo inconcebível para a mente humana. Porém, não é necessário que o jogo seja de terror para carregar a influência do horror cósmico. Um bom exemplo disso é o jogo Bloodborne e a série Dark Souls, que ostentam de tanta influência quanto qualquer outro. O que fica claro apenas quando olhamos para os universos desses jogos que mergulham nos conceitos sombrios do horror gótico, inserindo uma filosofia voltada principalmente à ideia do desconhecido e incompreensível. E para quem é fã desses jogos, realmente vale muito a pena ler os contos A Sombra sobre Innsmouth e Sussurros na Escuridão, para mergulhar a fundo nesse gênero e entender do que eu estou falando. Embora adaptar o terror cósmico seja uma tarefa complicada, é mais difícil ainda adaptar os contos de H.P. Lovecraft, pois esse sim tem adaptações que são extremamente escassas em termos de qualidade. Pois a grande maioria acaba falhando porque, nas histórias de Lovecraft, o autor reforça muito em sua narrativa a natureza incompreensível das criaturas e monstros, o que na escrita consegue ser algo muito mais impactante quando entendemos que essa natureza indescritível levou homens à loucura apenas por olharem para aquilo. Mas quando levamos isso para o cinema, por exemplo, onde esse horror precisa ser definido na tela de uma forma visual, se torna muito mais raso e inferior do que ele realmente é. Afinal, quando estamos lendo alguma coisa, conseguimos desenvolver muito melhor esses conceitos em nossas mentes por estarmos livres para imaginar e especular aquilo que está sendo descrito. Pois se no fim aquele horror é incompreensível, a imaginação trabalha muito melhor se não tiver um monstro aleatório aparecendo na tela. Um bom exemplo disso é o filme Cloverfield de 2008. Esse filme tem uma pegada muito interessante por ser um tipo de found footage, onde basicamente ele se desenrola a partir da câmera de um dos personagens que está gravando os eventos do filme. Só que o mais interessante dele é a sua trama, que consegue ter um grande diferencial por retratar um monstro que invadiu uma cidade, porém na maior parte do tempo você não vê o monstro. Você não sabe como ele é, o que ele é, de onde ele veio ou o que ele quer. Só sabe que alguma coisa está destruindo a cidade e as pessoas precisam fugir. Isso é muito genial porque permite que você esteja livre para imaginar o que é esse monstro que invadiu a cidade apenas a partir das reações das pessoas, o que faz com que o filme se construa em grande parte em sua mente, tornando ele muito mais interessante e também elevando o horror da história, que torna o monstro algo muito mais ameaçador. E nesse sentido, fazendo o terror funcionar muito bem. Isso fica evidente quando o filme comete o seu maior erro, que é mostrar o monstro. E a partir desse ponto ele meio que perde a sua essência, uma vez que agora sabemos do que ele se trata. Porque, beleza, ele é assustador, ele é monstruoso, mas agora ele se limita a uma forma que faz dele algo menos impactante. Até mesmo nos quadrinhos podemos encontrar referências e inspirações nos contos de Lovecraft, como por exemplo uma criatura do universo de Hellboy, conhecida como Ogdru-Jahad, uma entidade pertencente aos dragões do livro do Apocalipse, que tem um poder tão grandioso que nem mesmo pode ser solto, pois caso isso aconteça, não existirá força na Terra capaz de detê-lo. Mas apesar disso, existem projetos atuais de artistas que desenvolveram seus próprios conceitos se baseando no horror cósmico, que de maneira incrível conseguem criar universos que parecem vir de um pesadelo. Um bom exemplo disso é um artista chamado Boomprod, conhecido por seus trabalhos que são publicados aqui no YouTube, sendo o mais popular deles o chamado Creatures of the End Time, que teria uma tradução para algo como Criaturas do Fim dos Tempos. Eu particularmente admiro muito esse trabalho dele, que entre os que eu conheço é um dos meus favoritos. O vídeo é narrado por um personagem anônimo, onde em poucos segundos consegue descrever um cenário apocalíptico terrível, onde o mundo encontrou seu fim, e agora é dominado por criaturas do fim dos tempos. A mesma coisa se repete em outro trabalho dele conhecido como Creatures of the Fog, traduzido para Criaturas da Névoa ou Criaturas da Neblina. Quase igual ao seu outro trabalho, nesse vídeo o horror é explícito, porém mostrado ausente de explicações, para que o espectador apenas contemple o horror de um mundo desconhecido. Mas provavelmente esse é um artista que não é muito conhecido e prestigiado na internet devido ao mesmo não ter tantos trabalhos conhecidos. Mas eu realmente sugiro que você dê uma olhada nos trabalhos dele, porque são realmente muito bons. Mas um artista que tem uma grande influência nesse tipo de horror, por publicar trabalhos que ficaram muito conhecidos na internet, é o artista canadense Trevor Henderson. Você com certeza conhece esse nome por ser quem deu vida ao temível Siren Head, que simplesmente tomou conta da internet há alguns anos atrás. Mas é óbvio que Trevor não é conhecido apenas por esse trabalho. Existem outros, como por exemplo o Wandering Doom, que traduzido seria algo como o Caos Vagante. Uma criatura gigante quadrúpede de aproximadamente 1,5 km de altura que apenas vaga pelo mundo destruindo humanos impuros. Outra criatura também criada por ele é o chamado The Bird Watcher.
uma criatura bípede de aproximadamente 1,6 km de altura e teria o nome traduzido para o Pássaro Observador. Ele aparentemente não ataca humanos e é conhecido por esse nome porque, em sua única aparição, puderam ser observados pássaros rondando seu corpo. E outra criatura também muito interessante é a conhecida como Longhorse, uma criatura que tem esse nome devido ao seu tamanho imensurável, uma vez que sua cabeça ostenta de um crânio parecido com o de um cavalo e o seu corpo é literalmente infinito. Pois é. Além desses, também existem outras criaturas que também são criações mais conhecidas do artista, como o Country Road Creature, o Behemoth e o Cartoon Cat, que é um dos mais conhecidos. Inclusive, foi me baseando nos trabalhos de Trevor que eu me inspirei para criar uma criatura de minha própria autoria que eu chamei de The Mine Watcher, que seria uma entidade humanoide que teria suas aparições em minas abandonadas. A mitologia de Trevor Henderson é simplesmente fascinante e vale muito a pena gastar algumas horas lendo sobre seus monstros, coisa que aliás eu faço muito. Esses são apenas alguns exemplos que denotam a grandeza em volta do horror cósmico, um dos temas mais interessantes voltados ao terror. E bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Por mais que eu tenha falado sobre muita coisa, ainda assim não dá pra cobrir tudo, pois esse é um assunto muito abrangente. Ainda assim, nesse vídeo eu quis falar um pouco sobre o quão fascinante é o gênero do horror cósmico e também sobre alguns autores e artistas mais incríveis relacionados ao tema. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha tido uma boa experiência com ele, e se for esse o caso eu peço encarecidamente que você deixe o seu gostei e comente o que achou do vídeo, com certeza vai me ajudar demais. E no mais é isso, espero todos vocês no próximo vídeo. Até mais.